Vamos lá. Bem, gente, zona de desenvolvimento proximal, acredito que vocês já se garantem. Quando você for participar de algum concurso, esse é um assunto que cai muito, tá? Cai muito. Onde vocês estudarem. Por isso que é bom ter esse conhecimento de causa aí, até porque a tendência das escolas é adotarem o sistema pedagógico, ou a tendência é sócio-interacionista, e a sócio-interacionista ela é vigotskiana, obviamente vai seguir toda a ideia dele do ponto de vista do desenvolvimento e da aprendizagem, certo? Pois bem, aí terminamos aí, olha, conhecer este processo, eu acho que é o Matheus que está chegando aqui agora, conhecer este processo da criança é fundamental para diagnosticar os ciclos completados e os que estão em vias de formação, ok? Prosseguindo. Bora, meu filho, não atrapalha não. Recordar é viver. Então vamos recordar aqui para a gente fazer agora um somatório, né? Tem até uma música que diz assim, trazer as coisas do passado, né? A memória é uma coisa que alimenta. Então, vem comigo que te faça um bem danado. Olha aí, vocês se lembram disso aí? Ainda conseguem se lembrar disso aí? Conseguem? Vamos aqui para o lado esquerdo da sua tela. Sujeito, né? Sujeito. Deixa eu pegar aqui a setinha aqui para facilitar. Ó, sujeito, né? Tá aqui ele, ó. E aqui está o quê? Objeto. O que o sujeito está trabalhando com o objeto? Ele está assimilando aquilo que está sendo repassado para ele. Até aí tudo bem? Está assimilando. Quando ele assimilar, vem aqui para outra tela, o sujeito, olha, aqui, ó, na esquerda está entrando, que é o educar e o educere, ele dominou, ele vai para o outro lado, aí já pode sair. Aqui entrando o saber, aqui quando ele for entrar em processo de arguição ou de avaliação, ele saberá responder. Por quê? Porque ele já assimilou. No momento que ele assimilou, ele se acomodou. Acomodou aqui não é entrar em exaustão, zona de conforto, não. Ele não tem mais preocupação com aquilo que ele já estudou. O que vão perguntar agora para ele é café de xicrinha, porque ele já domina bem, certo? Então ele assimilou, e nesse assimilar, em Vygotsky é o real, ele tem conhecimento de causa. Nesse outro lado é o potencial, que agora ele está respondendo porque, ó, essas duas setinhas aqui no meio, olha, ele interagiu, né, uma coisa com a outra, e agora ele se acomodou. E o que aconteceu quando ele assimila e ele se acomoda? Vem o processo da adaptação. Com isso, ele entra em equilibração. Quando ele entrou aqui, nesse primeiro bloco aqui, da assimilação, ele estava em desequilíbrio do ponto de vista... Esse equilíbrio e desequilíbrio é do ponto de vista da aprendizagem ou do desenvolvimento normal. No nosso caso aqui, é aprendizagem. Por que ele estava em desequilíbrio? Porque o que perguntasse com relação àquele saber, ele não saberia responder. Eu não sei se estou gravando, sabe dizer se estou gravando? Estou. Pois bem, aí se acomodou, etc. Se lembram? Lembram. Por quê? Porque vocês, quando a gente aprende, a gente não esquece. Ok? Beleza? Então vamos para o próximo passinho aqui. Aliás, esse processo aqui, foi quem que criou isso aí, hein? Isso é a ideia de quem? Piaget, certo? Piaget. Agora, gente, nós vamos ver aqui o outro lado de Vygotsky, dentro dessa psicogênese, e agora sim, agora a gente está praticamente saindo de uma ZDP, entrando praticamente no desenvolvimento psicológico da criança. Deixa eu colocar essa tela toda aqui para facilitar aqui o que vou apresentar para vocês. No desenvolvimento humano, e não mais da aprendizagem, mas também, mas a importância agora é o desenvolvimento humano. Como é que acontece? Primeiro ponto, homem biológico, ser biológico.
aquele ser que Piaget diz que começa, né, na hora que a criança nasce, que hoje nós sabemos que não é na hora que a criança nasce, na hora que os gametas se encontram. Este é o ser biológico, uma célula masculina e outra feminina que se juntam e formam uma célula só. Esta outra célula formada dessas duas, que vai ser uma só, ela vai ter as suas caracterizações, as suas características próprias, e a partir daí sairá um homem ou uma mulher, nunca o meio termo, um homem ou uma mulher, ou seja, ou masculino ou feminino. Então esse é o homem biológico. Este homem biológico, ele não pode se isolar, porque senão não vai ser um ser contável, um ser que de fato mostre vida. Ele vai entrar aonde? Ele vai entrar numa convivência social. Então aí já acontece o biológico e o social. Já tenho Piaget e Vygotsky juntos. Quando este homem biológico cai nessa convivência social, viver com a família, com os colegas, sala de aula, professor, o saber, pesquisa, etc., ele vai se tornar um ser humano completo. E agora vem lá, tá? Vem uma perguntinha aqui. Ora, Deusimar, e se tirar o social deste homem biológico? Ele não será um ser humano completo? E aí? Será ou não será? O social elimina os fatores biológicos? Obviamente, não. O social não afeta, não altera o homem biológico. O social vai afetar significativamente, podendo até zerar a questão da aprendizagem. E a questão do desenvolvimento humano pode afetar? Pode afetar. Não altera a formação biológica, mas até altera, por exemplo, altera a questão da linguagem, altera a questão da compreensão, uma série de fatores que a gente poderia entrar aqui a miúde, mas o tempo é curto, vou deixar que vocês pesquisem direitinho isso aí, certo? A verdade é que essa equação, ela é exatamente assim. O homem biológico, que é o primeiro, nasceu, já recebe os primeiros cuidados, ele é inserido em um contexto social e, a partir daí, ele passa a ser um ser humano social completo. Aí vem aqui para a direita da tela, construção de conhecimentos que darão suporte ao desenvolvimento mental para a vida toda. O que é isso? Esse ser humano social completo. Eu já disse para vocês, vocês não vão fazer esse teste porque seria absurdo vocês fazerem, mesmo sendo vocês pedagogas e futuras pedagogas, psicopedagogas, etc., jamais vão permitir que isso aconteça, né? Mas você, casa, você tem o seu bebezinho, você vai isolar esse seu bebê de tal forma que ele não ouça ninguém, que ele não veja ninguém, que ele não se comunique com ninguém, ele vai somente receber de você, até sem ver, olhar para você a alimentação necessária, chorou, você vai lá e tenta saber a razão do choro, sana o choro para que ele tenha o seu desenvolvimento normal, físico, obviamente, e daqui a 20 anos, quando você soltá-lo na rua, ele não vai ter nenhuma diferença de um cachorro, de um gato, de um porco, etc. É um ser humano, mas é um ser humano, é um ser biológico, mas sem nenhum desenvolvimento da fala, da visão, da audição, etc, etc. Por isso que é absolutamente necessário esta convivência do ser com o meio social, ok? A aprendizagem nas relações sociais contribui para a construção de conhecimentos que darão suporte ao desenvolvimento mental para a vida toda. Esse papo inicial, por exemplo, que a gente abriu aqui, né? Vocês trocando ideias, mesmo cada uma debaixo aí do seu colchão aí, escondidinha por causa dessa droga, dessa pandemia. Gente, isso é de um valor fantástico. Vocês chegando assim um pouco mais cedo, sempre na sala, como acontece, começa a trocar ideia, não vai logo chegar, porque tem aluno que chega, né? Quem estuda pela manhã, vai lá para a carteira, lá para trás, baixa a cabeça, vai terminar o seu cochilo. Ele não sabe o que está perdendo, trocar as ideias com os colegas, fazer alguma pergunta de algum assunto que viu, ou então deixa para a hora da aula, vamos aqui, como é que você está, como é que você não está, etc. Isso é de uma importância gigantesca no desenvolvimento normal da pessoa, ok? Então, vamos lá. O desenvolvimento humano em Vygotsky segue isso aí, ó. Atenção, hein? Atenção. Preste atenção nessa equação, tá?
Nascimento é igual função. Gente, eu não tô ouvindo o professor, não. Também não. Bem não, gente. Até pensei que era o meu microfone aqui, mas não tô ouvindo nada. No meu iniciou Ele, baixo, aí depois piorou. eu acho que ele não sabe. Foi, eu botei até o fone. Eu acho que ele não sabe olhar o bate-papo, não. Mandou uma coisa no bate-papo? Caiu alguma coisa? Agora. Ah, tá vendo. Agora colocou. Mandei Professor? não. Eu não tô escutando nada, gente. Nem eu. Gente, falar no grupo. Ele tá falando. Tá ouvindo? Ele tá. Agora Sim. sim. Tá ouvindo? Sim. Agora Sim. Sim. Beleza. Pois bem, então vocês vão ver o vídeo, né, que está sendo gravado, vocês vão pegar esse. Até porque foi um resumo do demais. Agora é que a coisa é nova. Presta atenção, ó. Eu estava falando sobre isso aqui, ó. Essa equação, ela é de suma importância que vocês atentem para ela. Eu estava falando sobre isso aqui, tá? Isso aqui, então, vocês não ouviram? Ouviram? Não, Ok. essa parte sim. Ouvimos. Ouviram? Então, Sim. vocês estavam me ouvindo. Então, vamos lá. Olha, essa Essa equação... daí que não ouviu. Ok, lá vai. Processo de desenvolvimento segue esta equação, certo? Esta equação aqui, ela me explica por que eu saio na rua e eu dou um bom dia ao cachorro e ele não me responde. Se eu não tomar cuidado, ele me morde, certo? O cachorro passa por outro cachorro, ele ladra, o outro cachorro entende, eu não entendo, certo? Esta equação, ela explica bem direitinho. Então, vamos bem calmamente entrar no âmbito desta equação, certo? Como é que Vygotsky apresenta esse desenvolvimento humano? O nascimento, gametinhas, ele é igual a estas duas funções. Funções psicológicas elementares, mais aprendizado da cultura. Então, funções psicológicas elementares é o biológico, mais o aprendizado da cultura, que é o meio, igual a funções psicológicas superiores. Foquem bem, gravem bem isso aí na retina de vocês, porque daqui para frente a gente vai trabalhar esta equação. Num processo de desenvolvimento, isso aqui é o geral, certo? Mas Piaget, Vygotsky, ele usa esta equação: nascimento mais funções psicológicas elementares mais aprendizado da cultura gera as funções psicológicas superiores, ok? Muito bem. Processos psicológicos elementares, aí vem, ele sofre esse processo aí, né? Esse processo. Controlados pelo meio. Por que é controlado pelo meio? Porque ele está no seu contexto, certo? Relacionado com um modelo estímulo-resposta, vou já explicar isso aqui, e isso gera o comportamento que é determinado pela estimulação do meio para o bem ou para o mal, certo? Então, este processo é o elementar, ele é controlado pelo meio. Que meio? Onde eu estou inserido. Né? Minha família vai me levar para cima ou para baixo do ponto de vista do meu desenvolvimento. Sim, claro que sim, certo? E eu vou me relacionar com os modelos, estímulo-resposta. Como eu estou ainda na minha primeira instância de desenvolvimento, o modelo do meu pai vai ser importante para mim, o modelo da minha mãe vai ser importante para mim, o modelo da minha família vai ser importante para mim, o modelo social onde eu estou inserido a nível de Estado vai ser importante para mim, o modelo escola vai ser importante para mim, o modelo professor vai ser importante para mim. Então, olha, eu vou estar relacionado com os modelos que servirão de estímulo para mim, de motivação para mim. E qual será a minha resposta? Essa aqui, ó, os meus comportamentos. Os meus comportamentos serão determinados pelos modelos estímulo-resposta que eu conviver em meu meio social. Me digam que vocês entenderam. Ótimo, entenderam. Só que este processo aqui, lá embaixo, ó, ele pode ser para o bem ou ele pode ser para o mal. Ok? Emiliani.
Me diga como isso aqui aconteceria para o mal de uma criança. Vai. Manda. Aquela musiquinha do tubarão. Tan, 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 tan. Vai, manda. Emiliane. Ativa o áudio, Emiliane. Desculpa. Vai. Como Nas é? relações com os pais dentro de casa. Sim. Mas como é que pode gerar, como é que essa estimulação pode gerar essa criança para o mal? Explica pra gente Pronto, aí. se ela vê algo de errado em casa, se ela futuramente for praticar, isso acaba sendo levado para o mal. Porque na sociedade, dependendo de como ela vai ser vista, vai ser ruim. Certo. Nicole, tu concordas com o que a Emiliane está dizendo ou tem alguma coisa a mais a falar? Concordo, professor, com o que ela está dizendo. Bom, então ela está dizendo que o ambiente familiar, também poderia ser ambiente escola, né? Mas pega aqui o ambiente familiar que foi a colocação dela. Que o ambiente familiar, aquilo que ela vai conviver, ou seja, o modelo ou os modelos que esta criança tem em seu contexto familiar, que naquele momento é o seu meio, poderá desenvolver uma pessoa para o mal. É um fato? É um fato. Por quê? Porque os primeiros modelos que a criança tem diante de si, para si, e deveria ser até baixar a tampa do caixão, deveria ser seu pai e sua mãe. Deveria ser os elementos familiares, né? Infelizmente, tem muitas, mas muitas crianças que não sabem nem de quem ou quem a gerou. Conhece a mãe, mas nunca viu sequer a cor do cabelo do pai. Né? E não é um número pequeno não, tá? É um número muito grande. No nosso caso aqui, precisa desse modelo. E quando chegarmos lá em Freud, vocês vão ver o estrago que isso pode acontecer no desenvolvimento geral da pessoa, certo? Por enquanto, vamos aqui em Vygotsky. Modelo, o desenvolvimento psicológico. Atenção, viu? É o elementar, viu? Elementar. Ele é controlado pelo meio, ele se relaciona com modelos, estímulo, resposta, e o comportamento é determinado pela estimulação deste meio. Que este meio me estimula, me motiva, joga para dentro de mim, vai dizer que tipo de ser eu serei ou que tipo de ser estará andando nas ruas da sociedade, certo? Então, Vygotsky se preocupou com o quê? Preocupação central, funções psicológicas superiores. Olha, isso aqui ó, é a elementar, certo? É elementar. Ele está pensando aqui em funções psicológicas superiores, que já já ele vai dizer para você qual é a diferença entre as funções psicológicas elementares e das superiores. Já já. Por enquanto, vamos ver aqui. Qual era a preocupação de Vygotsky? Funções psicológicas superiores. Por quê? Porque são estas que têm que ser trabalhadas. Estas funções psicológicas superiores tipicamente humanas, ou seja, o cachorro não tem, o gato não tem, o porco não tem. Oh, meu Deus, mas o cachorro lá de casa, cachorrinho lá de casa, a bichinha, ela usa a fralda, eu faço isso, eu boto brinco, eu boto... Você pode fazer o que você quiser, mas ela nunca vai deixar de ser uma cachorra. Ela vai ser uma cachorra da sua profunda admiração, tá? E eu sei que cachorro se pega demais, gato não, tá? Gato tá nem aí pra você, mas cachorro... O meu tom. O cachorro sim, mas ele nunca vai deixar de ser cachorro. Vai até ter alguns dotes que outros não têm. Por quê? Porque os animais irracionais, eles são passíveis de treinamentos, mas têm os seus limites. A verdade é que eles não têm, o que eu quero dizer, eles não têm essa função superior. Por isso que qual é a preocupação central? Função psicológica superior. Ela é o quê? Humana. Elas são intencionais, elas são conscientes, elas são controladas. Por isso que de vez em quando dá vontade de você tacar a mão na cara daquele sem vergonha, né? Namorado tá de vontade de... Mas você se controla, né? Você tem muitas intenções, mas você se controla, né?
Elas também são voluntárias, né? Você não é obrigada a querer, você não é obrigada a fazer, pode até fazer sob tensão de morte, vai fazer, mas saindo da voluntariedade, saindo do fator consciente, torna-se uma coisa irracional, certo? Então, as funções psicológicas superiores, elas são o quê? Intencionais, elas são conscientes, elas são controladas e elas são voluntárias. Prestem bastante atenção nessas situações. Por quê? Porque essas 4 situações aqui, elas são características humanas, de quem tem cérebro, de quem usa o cérebro, de quem tem intelecto, de quem tem consciência, de quem sabe pensar, de quem usa a razão para dizer sim, para dizer não, para fazer para cá ou fazer para lá, ok? Que isso, por enquanto, somente o ser humano é capaz de fazê-lo, e alguns, mesmo alguns, não têm condições de fazer isso. Ora, se vocês puderem, é um filme que eu acredito que não faz parte do estilo da maioria de vocês. É um filme com muita violência, mas ele mostra exatamente isso aí. É Cão de Guarda, o nome do filme. Eu gostaria muito que vocês assistissem, para vocês verem como é que um ser humano consegue se anular de tal forma que ele deixa de ser superior para ele ser puramente um elementar. Cão de Guarda. Até o ator principal é um japonês aí, tem atores importantes, mas a questão do ator não é o caso. A questão do ator não é o caso. O problema é a história, né? Eu sei que esse pessoal que monta esses filmes, geralmente eles procuram os atores bonitos, etc., para atrair. E muita gente fica assim no filme olhando para os atores e se preocupa com a história do filme. Esse Cão de Guarda, eu gostaria que vocês tivessem o objetivo de assisti-lo, para vocês verem como é que se pode atrofiar por completo uma mente e como é que essa mente atrofiada consegue se recuperar. Gente, é brilhante este filme, ok? Professor, Oi, pode falar. tem um filme de animação que eu gosto muito, que é o Divertidamente. Ele Muito fala bom. uma Muito história, bom. né, garotinha, e cada período da fase dela vai mostrando, né, os sentimentos. As emoções, né? Muito bom. Eu já dei aula, inclusive, nesse filme, várias aulas, porque trabalha todos os sentimentos que formam a vida. Muito bom. Filme. É muito bom. Todos vocês já assistiram? Quem não assistiu, assistam. Porque... Eu dormi nesse filme. Pois assista novamente. Pois assista novamente e deixa o lugar bem calorento para você não dormir. Porque é muito... Sim, eu durmo no calor, no frio, em tudo que eu tiver. Agora ele é interessante, viu? Ele é interessante. Se você não acompanhar passo a passo de todos os sentimentos, você não vai entender o filme. Você tem que entender o que é a raiva, o que é o ódio, né, o que é o amor, e é tudo personificado. Muito inteligente. Inclusive, quando eu trabalhava no Colégio Irmã Maria, nós alugamos a sala de cine, uma delas do Rio Mar, e nós apresentamos para os pais. Foi um show, porque ele tem algumas facetas lá explicativas, ok? Ok, mas voltemos aqui, ó. Voltemos, atenção, saímos daqui, entramos aqui, ó. As funções psicológicas superiores são o que distinguem os seres humanos dos animais. Ou seja, eles distinguem os racionais dos irracionais. Deus, irmã, quem é que mostra ou apresenta a diferença básica entre o racional e o irracional? As funções psicológicas superiores. E não são as elementares? Não, porque as elementares tanto têm o racional quanto o irracional. Por enquanto, fiquemos aqui neste início aqui. As funções superiores são o que distingue os seres humanos dos animais irracionais. Estes apresentam apenas as funções psicológicas elementares. Reações automáticas são reflexas e associações simples, que é a origem biológica, certo? A partir daqui, está aqui, ó. Deixa eu completar aqui para vocês terem a visão completa, certo? Então, lá, funções psicológicas superiores são as que distinguem os seres humanos. Está aqui um ser humano aqui, né, em potência, nem ouve direito, não fala, etc., mas é um ser humano. Ó. Todo o aparato biológico, todo completo está aqui. Só que está aqui em
em potência, certo? Aí vem, estas reações são automáticas, são reflexas, né? E da simples biologia. Aí veja essa atençãozinha aqui, ó. Ao nascer, tá aqui o bichinho, acabou, ainda está todo molhadinho. O ser humano possui apenas as funções psicológicas elementares. Então, ó, este ser aqui é um ser humano, tem cabeça, tem cérebro, tem coração, tarará, 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 mas ele não passa de um ser com a sua função elementar. Por quê? Porque ele ainda não desenvolveu as suas funções superiores, certo? Por isso, voltemos aqui ao quadradinho. Ao nascer, o ser humano possui apenas as funções psicológicas elementares. Na convivência com o meio social e cultural, a criança vai aprendendo e, consequentemente, vai desenvolvendo as suas funções psicológicas superiores. Por isso, eu digo para vocês, estas funções psicológicas superiores, elas pertencem ao ser humano, ao ser racional, mas elas precisam ser desenvolvidas. Neste desenvolvimento, a gente tem, exemplo, vocês, né? Pessoas de família, pessoas que têm pensamento no futuro, que já estão investindo no futuro profissional de vocês, e a gente sai na rua, tem alguém que nos aborda com uma arma, toma o nosso carro, toma a nossa roupa, toma os nossos pertences. Ora, mas são seres humanos também, mas são seres humanos elementares. Esta nação de gente, que é imensa, né? Saiu aí um relatório de uma semana dessa aí, que o número de mortes em assaltos, etc., ultrapassou o número de mortes dessa pandemia. Por quê? Porque os caras estão soltos, eles não sabem quanto custa uma vida, o valor de uma vida, eles não sabem o que é amar, eles não sabem o que é carinho, eles não sabem o que é afeto, eles só sabem o seguinte, às vezes nem precisa, eles não precisam porque eles têm demais, mas eles não têm noção disso. Aí vai lá, toma o seu relógio, toma o seu celular, etc., e por aí vai. Então, seres humanos, mas seres humanos distintos do ponto de vista da sua formação. Eles têm tudo que essa criança tem, mas eles não desenvolveram o quê? As suas funções psicológicas superiores, ok? Funções psicológicas superiores, vamos lá? Igual, controle consciente do comportamento, mais atenção e memória voluntária, mais memorização ativa, pensamento abstrato, mais raciocínio dedutivo. Você consegue as suas deduções, né? Você analisa quem você quer e, ao analisar, você vai fazendo aqui os seus apontamentos e você vai criar a sua conclusão, né? Fulano de tal é assim, 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 assado. Por quê? Porque ao analisar tal pessoa, tal comportamento, eu vi, né, de forma clara e com base na lógica e nos conhecimentos, que, na verdade, essa pessoa, exemplo aqui, tá? É uma pessoa que é chamada de mau caráter. Quem é esse mau caráter? Você conseguiu fazer a sua dedução deste personagem, ok? Então as funções psicológicas superiores, exatamente isso. Ela tem todo esse somatório, né? Ela tem um controle consciente do comportamento, ou seja, você sabe o que é que você faz, tanto sabe que às vezes você comete uma coisa errada, você se recupera, você sabe que agrediu alguém, você vai lá e pede perdão a esse alguém, você sabe o que deve fazer, embora às vezes não deve fazer, embora você às vezes faz, você sabe que não deve fazer, você faz, você sabe que deve fazer e não faz. Por quê? Porque o seu comportamento é consciente. Você não vai ficar dando banana, soco, etc., andando de qualquer jeito. Por quê? Porque o seu comportamento ele é consciente, ele é medido. Ele não sai assim, põe o cachorro, não. Ele não é consciente, né? Ele é instintual. Mas o nosso é consciente. Depois desse elemento, vem a nossa atenção e memória, que elas são voluntárias, elas não são obrigatórias, certo? Depois vem o quê? A memorização ativa de pensamento abstrato. Eu consigo, né, imaginar aqui, por exemplo, uma coisa carinhosa, uma coisa amorosa, e etc. Pensar em Deus, por exemplo, que é absolutamente abstrato. Pensar em felicidade, pensar em uma vida de equilíbrio, tudo isso é abstrato. E eu vou fazendo as minhas deduções. E com isso, eu crio os meus planejamentos, né? A Luciane, daqui a 10 anos, ela será uma exímia psicopedagoga,
pedagoga com seu consultório lá atendendo, etc. Ela está fazendo uma montagem do que ela virá a ser. Isto é condição de quem tem a sua função psicológica superior, certo? Vocês sabem que deu toque, daqui a pouco eu dou algumas orientações sobre isso. Então, Vygotsky que se dedicou ao quê? Ao estudo das funções psicológicas superiores. Ele se preocupou com o elementar? Não, porque o elementar, tanto racional quanto racional, possui. A elementar já está no ser. Quer você queira, quer você não queira, você já nasce com ela, certo? Mas a superior, essa precisa ser trabalhada. Por isso que se dedicou ao estudo das funções psicológicas superiores, funcionamento psicológico tipicamente humano, certo? Aí vem esses 3 bichinhos aí. Funções psicológicas superiores são o quê? Primeiro, mecanismos intencionais, certo? Eu intenciono fazer. Você faz ou não faz, quer ou não quer, aceita ou não aceita, tudo conscientemente. Aí você aceita hoje pegar um camarão, uma milanesa lá no Coco Bambu? Sim. Você gostaria de pegar assim, um filé mignon, assim, participar de um churrasco? Você gostaria de levar uma pedrada na sua cabeça? Não. Você gosta? Não. Então você faz a coisa bem intencional e conscientemente, ok? Qual é o segundo ponto? Ações conscientemente controladas. Vamos lá para o caranguejo, para o camarão empanado? Não posso, porque eu tenho que estudar para fazer uma prova. Eu tenho que pegar esse texto aqui, é texto do João, ou do James, ou do Deusimar, e eu tenho que fazer um fichamento, e eu tenho que fazer, então não posso. Então você controla o seu fator consciente. Eu até gostaria de ir, né? Mas é aquele princípio bíblico, todas as coisas eu posso fazer, eu tenho o direito de fazer e ninguém pode me incriminar. Eu mesmo é que vou ver conscientemente se é viável ou não viável. Se não é viável, eu conscientemente, ok, está aqui para você, faça o que você quiser, ok? Primeiro, mecanismo intencional. Segundo, ações conscientes, porém controladas. E terceiro, processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às características do momento e espaço presente. Então, eu sou independente de. Eu não sou obrigado a. E isto faz parte das funções psicológicas superiores. Então, você só sai com quem você quiser, você só come o que você quiser, você só compra o que você quiser, porque você tem condições de se medir para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. Por quê? Porque você já teve as suas funções psicológicas superiores desenvolvidas. Mas não esqueçam, essas funções psicológicas superiores, elas não param de desenvolver. Por isso vocês estão aprendendo. Semestre que vem, ninguém vai ficar reprovado em disciplina, vem para o próximo, daqui a pouquinho vocês estão defendendo o TCC, etc., estão fazendo a pós de vocês, estão fazendo mestrado, isso faz parte de quê? A ampliação do campo das funções psicológicas superiores, ok? Funções psicológicas superiores, aí, veja, se originam nas relações entre indivíduos humanos. Ora, é mesmo, Deus, mas é. Não adianta você se relacionar com seres irracionais. Por quê? Porque o ser irracional não tem nada para lhe oferecer do ponto de vista superior. O ser racional pode lhe ensinar coisas que você não imagina, mas jamais serão superiores, jamais estarão na sua frente. Portanto, se originam nas relações entre indivíduos humanos e se desenvolve ao longo do processo de internalização. Você vai jogando para dentro, vai crescendo, para dentro, vai crescendo, para dentro, vai crescendo. E isso o quê? De forma cultural, de comportamento. O que são comportamentos? São as ações que a gente gera para outrem ou que outrem geram para nós. Beleza, gente? Beleza? Ok? Nós vamos continuar. Agora preste atenção. Preste atenção, faltam 3 minutos. Ó, que horas são? 9h55. Quando essa parte baixar, eu vou baixar o vídeo, vou dar a vocês. Vocês querem o quê? 10 minutos? 10 minutos ou 15? O café? 10. Né? 10. Vai. Ok. Vou dar 10 minutos a vocês, vocês tomar uma aguinha, fazer lá que eu. Matheus voltou?
O Matheus ainda está escovando. Voltou. Ah, voltou? Pois bem, vocês vão lá tomar o café de vocês, tá, fazer alongamento, tal, etc. E quando for com 10 minutos, eu volto e abro para a gente ir no nosso terceiro encontro, que eu preciso ver se consigo terminar Vigotes hoje com vocês, beleza? Então, mas enquanto isso, continuemos aqui, ó, para fechar. As funções psicológicas superiores são de origem o quê? São de origem o quê? Ó, é a quarta monta, viu? As funções psicológicas superiores são de origem sociocultural. Por que sociocultural? Porque ela se desenvolve, ó, no meio, sabe? Certo? E emergem. O que é emergir? Sair. Né? Elas saem de processos elementares de origem biológica. Ou seja, as funções psicológicas superiores, elas saem dos elementares, que o elementar é onde está o fator biológico. Se tirar o fator sociocultural das vivências dos seres humanos, eles não passarão de seres elementares, jamais serão superiores, certo? Aí veja essa pontinha aqui, ó, essa pontinha. O comportamento humano é histórica e culturalmente determinado. Aí eu vou fazer essa perguntinha para vocês, tá? Pode ter certeza. Não é nada? Faz isso aí, não é? Quem determina o desenvolvimento das funções psicológicas superiores? Isso aqui é uma pergunta. Quem sabe responder? Quem determina o desenvolvimento das funções psicológicas superiores? Quem? Está aí na tela para vocês, né? A vivência no sociocultural, porque é de lá que a gente sobe, ok? Tudo bem? Para fechar essa parte, ela vai cair automaticamente, tá? A gente volta nela. Processos psicológicos superiores, lá vai, eles são autorregulados. O que é isso? Eu me regulo. Eu não posso deixar que ninguém faça isso por mim. Quem tem que fazer sou eu. Eu posso abrir o leque da minha vida e até receber ajuda, mas quem tem que regular sou eu. Eu não posso deixar ninguém me regular. Tá aí o que acontece, né? As mulheres, desde cedo, namoro, etc., se aceitam ser autorreguladas até pelos namorados, ao ponto de, por que você corta esse cabelo? Essa saia, por que tá tão curta? Etc. Eu acho que isso não acontece mais não, né? Já aconteceu muito, acontece? De até para sair, você deixa eu ir, você quer que eu vá, tal, etc. Isso acontece? Não era para acontecer, porque a mulher também, ela tem a sua função psicológica superior e precisa ser desenvolvida. Me desculpa que esse também, tá? É gracejo, porque os seres humanos são iguais, tá bom? Pensem nisso, que nós voltaremos daqui a pouquinho nessa tela que aí está. Um bom café.